e eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E disse: general, nós estamos numa situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele: Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Eu, por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim: Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse: general, vai dar problema. Ele: fala com ele. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele disse: deveria estar. E desligou o telefone. Nesse momento, o doutor Ricardo Capelli já estava próximo a mim. Eu convidei o doutor Ricardo para nós entrarmos no CMP. O comandante do Exército já estava lá no CMP aguardando. Em seguida chegaram os ministros Flávio Dino, Rui Costa e Zé Múcio. O ministro Rui Costa virou e disse assim para o general Arruda, comandante do Exército da época: tem muita gente aqui, que eu estava com meus coronéis, eu estava com outras pessoas da polícia, haviam entrado também no CMP. O ministro Rui Costa disse assim: general, vamos fazer uma reunião mais privada, onde participam os 3 ministros, o senhor e o comandante militar do Planalto. E aí nós fomos para uma sala mais fechada, uma reunião extremamente cordial, nenhuma desavença, e começamos a coordenar a operação. E aí um dos ministros, não me lembro qual, perguntou: general, quantos manifestantes tem aí na praça? Eu disse: de 1.200 a 1.500, ministro. Aí ele respondeu: tudo isso? Eu disse: tudo isso. Como é que nós vamos tirar eles daí? Nós precisamos de ônibus. Aí eles perguntaram: o senhor tem ônibus? Eu disse: não, para essa quantidade não. Eu acho que o ideal seria usar os ônibus deles que estão estacionados na Granja do Torto. Aí o ministro Flávio Dino disse: isso é impossível. Esses ônibus já foram entregues à Justiça e vai ser dado perdimento. Esses ônibus só podem ser empregados com autorização da Justiça. Nisso o ministro Rui Costa pegou o celular, fez alguma ligação, acredito que para alguém do Distrito Federal. E: general, quantos ônibus a gente precisa aqui? Eu disse: ministro, raciocina 40 pessoas por ônibus, uns 40 ônibus. Aí ele falou no telefone: que horas? Eu falei: 5h30 da manhã, ministro. Ele falou no telefone: general, pode ser 6h30? 6h30, sim, senhor ministro. No dia seguinte, naquele momento, terminou essa reunião, nós nos despedimos, os ministros foram embora, eu permaneci no Comando Militar do Planalto, emiti minha ordem de operações para os meus comandantes subordinados, isolamos a praça, e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Os senhores viram ali o vídeo que o presidente mostrou. Chegaram os policiais, conforme manda a doutrina, 3 policiais do BOP, 2 homens e uma mulher, começaram a conduzir a negociação de maneira extremamente profissional. A negociação foi conduzida, eu aproveito aqui também para esclarecer, há uma maldade dizendo que as pessoas entraram naqueles ônibus sem saber para onde eles estavam indo. Ninguém entrou naqueles ônibus sem saber para onde estava indo. Foi avisado que eles estavam indo para a Polícia Federal, foi avisado que eles iam passar por uma triagem, foi avisado que ali ia ser verificado o que cada um fez. Ninguém entrou nos ônibus sem saber para onde estava indo. Eles entraram todos nos ônibus, e eu gostaria de frisar, está aqui no documento do senhor também, o relatório do doutor Ricardo Capelli, e as palavras que ele mencionou na entrevista após a entrega do relatório, onde ele diz: prendemos mais de 1.000 pessoas na praça sem nenhum incidente.
Tiramos mais de 1.000 pessoas da praça sem ferir ninguém. Está na entrevista que o doutor Ricardo Capelli concede no relatório. E eu gostaria de lembrar que a ordem judicial determinava 24 horas e a prisão e a desocupação foi efetivada em prazo bastante inferior às 24 horas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, em nenhum momento houve obstrução, inclusive há uma versão, eu aproveito antes do senhor perguntar, há uma versão de que o Exército entraria em confronto com a polícia. Isso é uma insanidade. Nós estamos ali aumentando o isolamento do SMU para dissuadir a volta dos manifestantes. O senhor pode me perguntar, o senhor estava dissuadindo, mas voltaram 1.000 e poucas pessoas. Voltaram porque o SMU é extremamente permeável e nós não tínhamos como fechar aquilo ali, todo o perímetro. E voltaram as pessoas como foram presas. E mais uma vez, tentando transmitir a ideia que as pessoas que estavam no acampamento antes do ato do dia 8, vândalo do dia 8, e que foram presas, era outro grupo, que cerca de 80% das pessoas presas na Praça dos Cristais são pessoas de fora do Distrito Federal. São pessoas que vieram e que voltaram para a praça porque não tinham para onde ir. General, tem um boato que eu queria que o senhor deixasse ele bastante claro, porque, segundo o senhor fez parte, que é o seguinte: dizem, e o senhor certamente tomou conhecimento disso, de que teve uma discussão acalorada entre o senhor e o comandante da Polícia Militar, e que o senhor teria dito: eu tenho mais tropa do que você. Isso aconteceu, general? De jeito nenhum, deputado, de jeito nenhum. Isso aí não aconteceu em nenhum momento. Inclusive, o Fábio Augusto estava do meu lado quando eu conversei com o doutor Ricardo. Depois entramos juntos, fomos para a sala de reunião entre os ministros, como eu mostrei, e em nenhum momento houve isso. E quando dizem que nós cercamos para não permitir a polícia entrar, esquecem de um detalhe interessante. Eu estava do lado de fora. Eu estava do lado do comandante da polícia, do interventor e da coronel Cintia. Eu estava do lado de fora. O senhor determinou. Quem cercou foi o pessoal da Polícia do Exército. Não, quem determinou? O SMU... Não, o fechamento, um cerco para que eles não fugissem. Exatamente, o SMU já estava fechado desde o dia 6. Se o senhor permitir, posso mostrar um videozinho? Pode. Cadê o vídeo? Qual o número do vídeo, general? Por favor. Aqui nós queremos esclarecer tudo. O vídeo número 3. Vídeo número 3, por favor. Brasília, 7 de janeiro. Pessoal, essa aqui é a pista que dá acesso aqui ao quartel. A praça fica lá na frente. Eu quero mostrar um detalhe curioso aqui para vocês. Hoje, pela primeira vez nesse período todo, olha a forma como o Exército fechou aqui. Com 2 ônibus do batalhão de choque da Polícia do Exército. Claramente, pessoal, uma forma de impedir, né, totalmente a entrada, né, por parte de caminhões, por parte de ônibus ou carros. É mais uma barreira, né? Mais um tipo de empecilho aí para a população chegar aqui. Mas ok. Aí o que o pessoal faz? Ó, tem um ônibus ali atrás, né? Tá descendo? Vamos lá mostrar para vocês aqui. 10 segundinhos. Aí, rapaz, corri para dar tempo para aparecer as histórias aqui. Ó, a galera desce aqui, ó. E vai a pé mesmo, ó. O pessoal chegando. Desce aqui e vão a pé. Ou seja, o SMU já estava fechado. E isso aí é confirmado pelas mensagens da BIM, que mostra o SMU fechado na Avenida do Exército, nas 2 cabeceiras, e fechado na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias não estava fechado dessa maneira tão rigorosa, porque na Duque de Caxias tem que entrar carro particular. Eu tenho 10.000 pessoas que moram no SMU. Então, mas estava fechado. E quando houve o vandalismo no dia 8, o comandante do Exército determinou que nós intensificássemos esse bloqueio para dissuadir a volta dos vândalos para dentro da Praça dos Cristais.